Olá, Flamengo se classifica diante do Racing lá na Argentina num jogo memorável. É um jogo onde o Flamengo dominou o primeiro tempo. Segundo tempo, teve a expulsão do Gonzalo Plata, onde dificultou muito, o jogo do Flamengo. Rossi, sensacional. Jorginho comeu a bola. Arrascaeta joga de terno. E estamos em mais uma final de Libertadores da América. Agora vamos ver os cortes do programa Troca de Passe do Sport TV. Vou deixar o link, tá? Do pessoal do Sport TV, da GETV, na descrição do vídeo como créditos. E convido você a se inscrever aqui no canal Clebson RN. Todo dia tem vídeo de react. Deixa o like, compartilha o vídeo. Vamos reagir? Vamos ver. Vamos de react? Olha só. Ele deu chance com a interpretação do árbitro, porque ele faz uma ação como se fosse de agressão. Não é uma agressão de... Bora, porra! Contornado, mas ele realmente deu uma jogador menos importante para uma decisão. Por isso daí eu concordo contigo, o jogador tem que estar preparado para isso. O jogo vai lá, dá uma puxada na camisa dele e ele quer, quer um mata-mosquito ali, enfim. Mas acho que esse primeiro objetivo também pro Flamengo, pro flamenguista, eu acho que dá sim um alívio. E aí agora daqui pra frente dá uma focada boa no Brasileirão aí, poder respirar um pouco. A boa notícia... Só um detalhe, se eu não estou errado, eu acho que não estou, 4 rubro-negros voltam a Lima para uma final de Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta nas mesmas funções, Felipe Luiz e Rodrigo Caio na comissão técnica. Por aí. Agora, tem boas notícias no jogo também a respeito de futebol, né? Um grande jogo no primeiro tempo do Flamengo. E assim, acho que o sistema funcionou muito bem, né? Com o Plata na frente, conseguiu ganhar muitas bolas, deixando o time do Flamengo mais espaçado no campo do ponto de vista de empurrar a defesa para trás e fazer com que os jogadores por trás dele tivessem mais espaço para trabalhar a bola. Achei que Carrascal de novo fez um ótimo jogo no primeiro tempo, a Arrascaeta jogou bem, Plata, Luiz Araújo sendo perigoso também com a bola, chutando de fora com perigo. O primeiro tempo corria muito como o Flamengo desejou e não como o Racing, imagino. Eu tinha planejado antes do começo da partida. Né? Isso. A partir do momento em que o Flamengo consegue evitar a pressão ofensiva do Racing, era nítido como surgiam os espaços para o Flamengo controlar a bola. Aí Jorginho e Pulgar, muito importante também nisso. Eu tive a sensação de que, como o Flamengo encontrava os espaços, e os espaços estavam entre volantes e defensores do Racing, um pouco por esse trabalho do Plata que você falou, o Flamengo, a minha sensação em dado momento é que o Flamengo só não abriu o placar porque, curiosamente, um dos jogadores mais confiáveis e decisivos do time, tecnicamente não estava fino no jogo. O Arrascaeta não conseguia acertar o último passe, o último toque, a jogada dele não saía, muitas vezes uma bola de definição, de último toque, de último passe, caiu nos pés dele e, ao contrário do prognóstico, ele não conseguiu acertar. E o Flamengo foi conduzindo bem o jogo. Onde o Flamengo sofria um pouco era justamente com o Racing pesando muito a área, especialmente quando fazia cruzamento para a segunda trave. O Varela teve muito trabalho no jogo, porque o Rojas, que é o lateral que é muito mais ofensivo do que o Bura, os atacantes tentavam levar a linha defensiva do Flamengo para dentro da área para um cruzamento na segunda trave, ou para o próprio Adrian Martínez, ou para o Rojas que vinha por trás. Ali o Flamengo, em alguns momentos, sofreu um pouquinho. E outra coisa, muito importante, que o Flamengo não conseguiu contra o Estudiantes e conseguiu hoje. O Flamengo ganhou muita segunda bola de lançamento longo. Então, o Racing tentava fazer o lançamento longo para se manter no campo de ataque a partir do rebote que ele ganhasse. Como o Flamengo ganhava muito essas bolas, devolvia ou ficava com ela. E aí o Racing não se instalava no campo ofensivo. Rapaz do céu! Tem um amigo nosso que falou que nós não nos cumprimentamos, o Oscar Júlio, que falou, você vê, identidade. Então ele tá vendo errado, não é cumprimento de novo. Mas foi o dia que eu te deixei, mas eu fiquei traumatizado desse jeito. Hein? Rapaz, esse negócio tá bom, os botões ali, parece botão de fliperama, que é coisa. Nova mesa tática. Quando quiser pegar o brinquedo, vamos já. Nossa, cara. Antes, deixa eu colocar pra vocês aqui, né? A gente tem a enquete do Troca de Passes. Vocês vão perceber quem será o adversário do Flamengo na final da Libertadores. Teremos uma final brasileira? Sim ou não? Teremos Palmeiras e Flamengo? Sim ou não? Então pega a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code que está na sua tela
e vote na nossa enquete, tá legal? O que é que você está esperando na decisão? Em outras palavras, a enquete é o Palmeiras se classifica ou não. Exatamente, é a mesma coisa, né? Então vá lá e faça o seu voto, tá certo? Agora, acertamos a escalação, né? Ontem aqui a gente estava trocando ideias sobre as possibilidades e o Felipe tinha algumas para esse jogo de hoje, na questão da substituição do Pedro, por exemplo, qual seria a escolha dele, se ele utilizaria Luiz Araújo como titular junto com o Carrascal, Arrascaeta e o Plata como centroavante, se Bruno Henrique iniciava. Dentro daquilo que a gente conversou aqui, a gente estava imaginando certo, né? Foi a escolha do Felipe, mantendo, por exemplo, o Saúl no banco e o Bruno Henrique também, né, Márcio? Porque como o Luiz Araújo ele teve muito trabalho defensivo pelo lado direito, o Luiz Araújo acompanhando o Rojas, né, que era um lateral que subia muito, e ele teve um jogador que era uma dupla para o Arrascaeta na função de armação por dentro, porque ele ocupava o espaço de meia vindo da direita para dentro, ocupando onde tinha muito espaço. Tanto que são 2 lances do primeiro tempo, as 2 primeiras finalizações do Flamengo, lances que o Luiz Araújo traz para dentro e bate de fora, as 2 com bastante perigo, né? A primeira delas, inclusive, na primeira imagem da televisão, eu tenho a dúvida se ela tinha entrado, que ela bate na parte de trás da rede. Então, acho que isso aí norteou um pouco a escolha do Luiz Araújo. Um pouco a escolha, desnorteou um pouco o Racing. E o Carrascal, acho que ganhou um lugar, né? O Carrascal hoje é um titular do Flamengo. Né? Mas isso tudo tem muito mérito do Flamengo. Porque é muito fácil, às vezes, em jogo, o Flamengo teve dificuldade com Estudiantes, né, nesse tipo de jogo, né? Então você vê esse exemplo de lá, ele trouxe realmente para esse momento, que é um time maduro, um time de uma capacidade muito grande, e é mérito sim do Flamengo de poder ter pego já esse controle do jogo e ao mesmo tempo você passa a dar susto no adversário, ele fala, poxa, realmente eu sou inferior, eu quero me criar, não consigo, né? Por mais que eu teve aquela finalização de cabeça ali, mas assim, foi a finalização de cabeça, uma boa defesa do Rossi ali no começo do jogo, né? Agora, assim, do ponto de vista criativo, o time do Racing deixa muitas desejar, né? Não há trabalho com bola por baixo, por dentro, costura, tabelas ali para tentar fazer infiltrações e conseguir nas costas da defesa do Flamengo, por exemplo, criar situações de gol. Quase sempre é bola para o lado, uma tabela ali para tentar livrar alguém e fazer o cruzamento, povoar a área para haver briga e nessa briga sobrar uma bola. Se você pega o jogo, resumiu a isso, assim, do ponto de vista ofensivo do Racing. Se você pensa a Libertadores como um produto de exportação, por exemplo, e você mostra esse jogo para boa parte do mundo, a primeira coisa que vai impressionar é entrar em campo, né? Que uma festa absurda. Aliás, tenho algo a dizer sobre isso. Acho que quando ela provoca o atraso do jogo, aí ela se torna um problema, né? O jogo não conseguir começar por causa daquilo. Mas o espetáculo visualmente é muito bonito. Agora, em termos de futebol, você vai mostrar o Flamengo, que é um grande time, só que do outro lado, um adversário que para uma semifinal de competição sul-americana, evidente que ele encontrou formas de competir e levaram ele. Compete muito. Exato. Eu acho que num campeonato de pontos corridos ele não acompanha os principais times do continente e os principais times do Brasil. Mas que no mata-mata colocou ele ali. Agora, quando ele precisou, toma a bola aqui, agora você vai ter que construir, eu estou com 10, vou ficar aqui plantado defendendo a área, você nota em vários momentos do jogo que o repertório é bastante curto. Até a questão do Viatti, né, do Vieto, ele entrar tarde, que se for ver, ele é um cara dos talentosos do time para essa falta de criatividade, assim, né? A gente comentando, é duro você chegar em algum momento, você colocar o cara lá no final, a não ser que ele tenha algum problema, ou esteja com algum problema físico, né? O Vieto, você fala? No caso, eu vi o Sibila falando sobre essa questão, ele não faz um bom ano, ele tem sofrido na parte física, né? Então ele não tem conseguido se estabelecer mesmo como titular do Racing nessa temporada. Hoje o Racing perdeu, é claro que não é um jogador de criação, nada, perdeu um jogador importante que é o Sousa. Fora o Sousa, vale lembrar também que o Racing perdeu o Salas, que era o principal jogador do time, né, do ponto de vista ofensivo. O Salas era quem fazia a dupla com o Maravilha Martins, era um jogador de mais mobilidade, um jogador que tinha drible, velocidade, conseguia se movimentar muito ao redor do Martins para conseguir incomodar os adversários. Ele acabou se transferindo para o River Plate. Então, por mais que tentasse repor, a reposição não foi à altura, e o River, em termos de qualidade de jogo, piorou, né, ao longo da Libertadores.
mas nada disso apaga a boa partida que o Flamengo fez no primeiro tempo. E olha, acho que passa um recado para os adversários assim, né? O quanto o Flamengo diante... Não, o quanto o Flamengo diante de um clima super hostil, né? No bom sentido. No bom sentido. Aliás, vou falar também aqui sobre a festa, né? Porque o técnico do Racing, o Gustavo Costas, pode chamar ele de Costinha também. Ele falou muito sobre criar um ambiente, não importa se vão vir multas depois da Conmebol, porque infringimos algumas regras, mas vamos criar um ambiente. Eu acho que a Conmebol devia fazer o contrário. A Conmebol devia estimular festas como essa que a torcida do Racing fez hoje. Por quê? Porque se a gente for pensar no nosso campeonato do ponto de vista técnico, para que o mundo veja o nosso campeonato do ponto de vista técnico, nosso campeonato não é dos melhores em termos, né, de superligas europeias. Mas do ponto de vista do clima, o nosso campeonato é sensacional. Do ponto de vista da festa, da empatia, do ponto de vista de ser apaixonado, isso sim faz o torcedor europeu ter inveja em alguns momentos. E o que a torcida do Racing fez hoje deveria ser exportado. As imagens deveriam rodar o mundo para falar: olha o que o nosso campeonato é capaz, olha o que os nossos torcedores são apaixonados. E a Conmebol deveria estimular, claro que com cuidado, né, para não haver aconteceu em Porto Alegre, aconteceu hoje de novo. Não ter ninguém não se é machucando. Não é bom você exportar um produto que Gente, vamos lá. Certo parceiro. Estamos em mais uma final de Libertadores da América. Papai, vamos comemorar, pode comemorar, vamos zoar os antes e também zoar um pouco, né, o treinador do Racing, que falou que já estava em Lima. Só se ele comprar uma passagem de avião e assistir na arquibancada. Se inscreve no canal Clebs RN, parceiro. Deixa o like, compartilha o vídeo. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Você gostou da vitória do Flamengo? Aliás, da classificação do Flamengo? Então se inscreve, deixa o like, beleza? Beijão, vou dormir hoje tranquilão. Valeu, fui!